Boa noite a todos. Verificando a presença e havendo o número legal, declaro aberta a 9ª sessão ordinária desse dia 11 de junho de 2019. Invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos presentes para que, de pé, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido os senhores vereadores a permanecer por 1 minuto de pé em prol da paz mundial. Convido o vereador Douglas França Ares Escardelato para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho Mateus, capítulo 10, versículo 7 ao
Terceiro. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado, onde informai-vos para saber quem ali seja digno, hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. E se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Do expediente, encontra-se presente os vereadores Ângela Maria Busnardo, Douglas Françares Escardelado, Fábio Cola de Lima, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Maria de Fátima Lanfreire dos Santos, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio das Chagas, Sidney Osmo Vidotti e este presidente Juarez Eduardo Ribeiro. Iniciando o expediente, solicito à senhora secretária vereadora Maria de Fátima Lanfreire dos Santos para que proceda a leitura das seguintes atas. A ata da 8ª sessão ordinária, a ata da 5ª sessão extraordinária, ambas realizadas no dia 28 de maio de 2019. Faz uso da palavra o vereador Fábio Cola de Lima. Senhor presidente, nobres colegas, internautas. Senhor presidente, eu gostaria que fosse dispensada a leitura das referidas atas, pois os vereadores já possuem cópias das mesmas em seus computadores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Fábio Cola de Lima. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da 8ª sessão ordinária realizada no dia 28 de maio de 2019. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da 5ª sessão extraordinária realizada no dia 28 de maio de 2019. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à senhora secretária que proceda à leitura do expediente. Faz uso da palavra o vereador Sidney Osmo Vidotti. Senhor presidente, nobres colegas, peço que seja dispensada a leitura do projeto de lei legislativo número 02/2019, pois já foi lido nas sessões anteriores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Sidney Osmo Vidotti. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador. Solicito que a senhora secretária proceda à leitura do restante das matérias. Boa noite. Projeto de lei complementar número 07/2019. Dispõe sobre a exigência do emprego efetivo de coletor de lixo constante da Lei Complementar número 1701/2005, com a redação dada pela Lei Complementar número 2441 de 2015 e da outras providências. Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Decreta. Artigo 1º. Fica instituída exigência para o emprego efetivo de coletor de lixo no âmbito da administração direta da Prefeitura Municipal de Pirangi, para que seja alfabetizado e sua carga horária de trabalho é de 40 horas semanais. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pirangi, 7 de junho de 2019, Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 07/2019, mensagem do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, através do presente, honra-me encaminhar através de vossa senhoria o incluso projeto de lei que dispõe sobre
a exigência do emprego efetivo de coletor de lixo constante da Lei Complementar número 1701 de 2005, com a redação dada pela Lei Complementar número 2441 de 2015 e da outras providências. A proposição ora apresentada estabelece exigências para o prover o emprego efetivo de coletor de lixo, tendo em vista que a Lei Complementar Municipal número 2441 de 2015, de 22 de setembro de 2015, não faz menção e necessário prover vaga para a função para submeter o concurso público, é imprescindível. Pelo exposto, solicito a especial fineza dos senhores vereadores, no sentido de ser incluso o projeto examinado e votado em regime de urgência. Prefeitura Municipal de Pirangi, 7 de junho de 2019, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Juarez Eduardo Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Pirangi, São Paulo. Prefeitura Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2020, projeto de lei número 14, de 27 de maio de 2019. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para apreciação dos senhores vereadores o incluso projeto de lei número 14, de 27 de maio de 2019, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 2020 e da outras providências. Trata-se de projeto que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020. A maioria das metas do plano plurianual foi atingida na sua plenitude, com resultado de ação conjugada dos servidores que sempre respondem de forma positiva à determinação com os servidores, colaboradores e parceiros, sem os quais seria impossível obter o desempenho e prosperidade que experimentamos. O projeto de lei, ora apresentado, reflete o trabalho já realizado, vez que a maior parte dos programas foi executado e em exercícios anteriores, será possível dedicar nossos esforços para a continuidade do aprimoramento do serviço público, pela ação modernizadora da administração e dos conceitos administrativos. Com esta proposição, compartilhamos e agradecemos os nobres vereadores pela realização do sonho de transformação cultural, política e administrativa do município, governo local. Certo de que esta mensagem é o bastante para a aprovação do projeto, despedimos-nos de Vossa Excelência e demais pares. Município de Pirangi, 27 de maio de 2019. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 14, de 2019. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. O prefeito do município de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas, nos termos desta lei, as diretrizes orçamentárias do município de Pirangi, relativas ao exercício financeiro de 2020, compreendendo 1. As diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município, sua estrutura e organização e de suas eventuais alterações. 2. As prioridades e metas da administração pública municipal. 3. As disposições sobre alterações na legislação tributária do município. 4. As disposições relativas às despesas com o pessoal e encargos sociais. 5. As regras determinadas da Lei de Responsabilidade Fiscal e 6. Outras determinações de gestão financeira. Parágrafo único. Integram a presente lei as metas e riscos fiscais
as prioridades e metas da administração pública municipal e dos outros demonstrativos constantes dos respectivos anexos. A segunda proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos de administração direta, nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais. 1. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. 2. Promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. 3. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência do trabalho e arrecadação. 4. Assistência à criança e ao adolescente. 5. Assistência ao idoso, família e comunitárias. 6. Promover o desenvolvimento da educação, em especial a básica. 7. Melhoria da infraestrutura urbana. 8. Dar apoio aos estudantes carentes de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior. 9. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente através do Sistema Único de Saúde. 10. Publicidade aos atos, propagandas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos de caráter executivo, informativo ou orientação social. Artigo 3º. Projeto de lei orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, nos termos da Constituição Federal, do artigo 165, parágrafos 5, 6 e 7 e 8. Lei Federal número 4.320, de 64. Lei Complementar número 111, de 4 de maio de 2000. E Lei Orgânica do Município. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 1. O orçamento fiscal. 2. Orçamento de Seguridade Social. Parágrafo 2º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo propósitos próprios, conforme o anexo 1 da Portaria Interministerial número 163, de 2001. Parágrafo 3º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social, discriminação da despesa, no mínimo até o elemento econômico, de acordo com o artigo 15 da Lei Federal número 4.320, de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistemas de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos técnicos do Legislativo para pertinentes funções orçamentárias deste Poder. Seção 2. Das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2020 obedecerá às seguintes disposições. 1. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sobre a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificando valores e metas fiscais. 2. Com a finalidade idêntica a outras da mesma espécie, as atividades deverão observar igual código, independentemente da unidade orçamentária. 3. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e avaliação dos resultados programáticos. 4. Na estimativa da receita será considerada a atual tendência arrecadatória no ano seguinte. 5. As receitas e despesas serão orçadas no preços de julho de 2019. 6. Novos projetos terão dotação apenas se supridos os demais, ora em andamento, e somente se atendida às despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na Lei Orçamentária Anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente
definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros. Artigo 5º. Para atendimento do disposto dos artigos anteriores, as unidades orçamentárias do Poder Legislativo e Executivo encaminharão ao Departamento de Finanças o orçamento da Prefeitura Municipal de Pirangi, suas propostas até 30 de junho de 2019. Parágrafo único. As unidades orçamentárias projetarão suas decisões, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados. Artigo 6º. A lei orçamentária anual não poderá prover como receitas de operação em montante equivalente até 0,5% da receita corrente líquida RCL apurada no RREO do terceiro bimestre de 2019, que será destinada a atender os passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme inciso 3 do artigo 5º da LC número 101 de 2000. Artigo 8º. Até o limite de 20% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categoria da programação. Parágrafo único. Para fins do artigo 167, 6 da Constituição, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial, ou sob a classificação econômica, ou os grupos correntes e de capital de despesa. Artigo 9º. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição, do artigo 7º, 1 da Lei 4.320, de 1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 15% para abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 10º. Os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidos às regras da Lei Federal número 13.019, de 2014, devendo ainda atender ao que segue. 1. Atendimento direto e gratuito ao público. 2. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal Estadual. 3. Aplicação de atividade fim de ao menos 80% da receita total. 4. Compromisso de franquear a internet demonstrativo trimestral do uso do recurso municipal repassado. 5. Prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno e externo. 6. Salários dos dirigentes nunca maior que o do prefeito. Parágrafo 1º. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica e do controle interno da Prefeitura após visita ao local do atendimento. Parágrafo 2º. O projeto de lei orçamentária anual para o exercício 2020 deverá ser acompanhado por uma relação de repasses destinados às organizações sociais da sociedade civil, OSC, a serem formalizadas por meio de termos de fomento, colaboração, discriminando nomes da entidade e o valor a ser repassado no exercício 2020, nos termos da Lei Federal número 13.019, de 2014. Parágrafo único. Outras organizações da sociedade civil não relacionadas poderão apresentar projetos de parceria na forma de procedimento de manifestação de interesse nos termos da legislação vigente. Artigo 11. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará: 1. Caso se refiram às ações de competência comum do Estado e da União
prevista no artigo 23 da Constituição Federal. 2. Após celebração do convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Parágrafo único. Anexo a esta lei discriminará cada um desses gastos. Artigo 12. Ficam proibidas as seguintes despesas. 1. Novas obras, desde que bancadas pela paralisação das antigas. 2. Obras cujo custo global supere a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índice na Construção Civil, SINAP, mantido e divulgado na internet, na Caixa Econômica Federal, IBGE, CPOS, divulgado pelo Governo do Estado. 3. Pagamento de gratificação e horas extras a ocupantes de cargos em comissão. 4. Distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cesta de Natal, entre outros brindes. 5. Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. 6. Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos em afronta ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. 7. Pagamento de multas pessoais de trânsito, ou seja, as que não se referem à má conservação do veículo oficial. 8. Gastos excessivos com telefonia celular. 9. Custeio de atividades privativas do Estado ou da União, sem autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem convênio. Artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 10. Festa de confraternização dos funcionários públicos. Seção 3. Da execução do orçamento. Artigo 13. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser revistos no decorrer do exercício, conforme o resultado obtidos na execução do orçamento. Artigo 14. Caso haja frustração da receita prevista e dos resultados fiscais esperados, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. A limitação será proporcional aos comprometimentos da meta, sendo determinadas por unidade orçamentária. Parágrafo 3º. A limitação do empenho e da movimentação financeira será ordenada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por atos da mesa e por decreto. Parágrafo 4º. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas alusivas à obrigação constitucional e legal do município. Artigo 15º. O Poder Legislativo, por ato da mesa, estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2020, seu cronograma de desembolso mensal. Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo completará as despesas correntes de capital, levando em conta os dispêndios
mensais para o alcance dos programas legislativos. Artigo 16. Para isentar os procedimentos relativos à criação, expansão, aperfeiçoamento das ações governamentais, considera-se despesa irrelevante a despesa cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites dos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. Artigo 17. Os atos relativos à concessão ou à ampliação do incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto do orçamento financeiro e que se refere ao artigo 14. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como os eventuais descontos para pagamento à vista de imposto predial e territorial urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da Receita. Capítulo 3 das propriedades e metas. Artigo 18. As propriedades e metas para o exercício financeiro de 2020 são as especificadas no anexo que integram esta lei. Capítulo 4. Das alterações na legislação tributária. Artigo 19. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alteração na legislação tributária, especialmente sobre 1. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções. 2. Revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. 3. Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados. 4. Atualização da planta genérica de valores, ajustando-se à realidade do mercado imobiliário. 5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 5. Das disposições relativas a pessoal e encargos. Artigo 20. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao servidor público, nisso incluído: 1. Concessão e absorção de vantagens de revisão, reajuste e aumento da remuneração. 2. Criação e extinção de cargos, empregos e funções. 3. Criação, extinção, alteração da estrutura de cargos, carreiras e salários. 4. Provimento de emprego em contratações emergenciais, respeitada a legislação municipal vigente. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária suficiente para atender às projeções e acréscimo da despesa com pessoal, exceto o reajustamento da remuneração que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Capítulo 6. Das disposições gerais. Artigo 21. Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso mensal de que trata o artigo 15 desta lei, respeitando o limite estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal de 1988. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido do capto, fica o Poder Executivo autorizado ao corte de excesso, não sem antes haver a oitiva da mesa diretora da Câmara,
quanto às despesas que serão expurgadas. Parágrafo 2º. Não elaborado o cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão mensal de 1/12 aplicado sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitando, em qualquer caso, o limite constitucional. Artigo 22. A Câmara Municipal deverá identificar as emendas legislativas que, nos termos do artigo 166, parágrafos 9º a 18 da Constituição, são de exceção obrigatória pelo Executivo. Artigo 23. Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados na forma com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos ao crédito adicional especiais do Poder Legislativo, com a indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias a contar da data do recebimento do pedido pelo Poder Executivo. Artigo 24. Excepcionalmente, os anexos de metas fiscais serão encaminhados ao Poder Legislativo juntamente com o projeto de lei do orçamento anual para exercício 2020. Artigo 25. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 26. Esta lei entra em vigor na data da sua divulgação, revogadas as disposições em contrário. Município de Pirangi, 27 de maio de 2019. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 15 de 2019. Altera a PPA e a LDO para exercício 2019 e dá outras providências. O prefeito do município de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam incluídos nos anexos 2 e 3 do artigo 2º da Lei número 2.563 de 2017, do PPA e anexo 5 e 6 da Lei número 2.607 de 2018, que dispõe sobre a LDO para exercício 2019. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional especial ao orçamento municipal. Lei número 2.636, de 30/11 de 2018, no valor de R$ 115 mil, para atender a seguinte programação. Órgão 02 Executivo. Unidade 08 Departamento de Saúde. 10 Saúde. 10.301 Atenção Básica. 10.301 0070 Assistência Médica e Sanitária. 10.301 0070.2.046 Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente. Fonte de recursos 05 Federal. Valor R$ 115 mil. Artigo 3º. Os recursos necessários à abertura de do crédito de que trata o artigo 2º decorrem de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do município, do exercício 2018. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Município de Pirangi, 3 de junho de 2019. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 15 de 2019. Mensagem. Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que altera o PPA e o LDO para o exercício de 2019 e da outras providências. A presente proposição visa proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 115 mil, com o objetivo de aquisição de um veículo para transporte da equipe do NASF e compra de material permanente. O NASF configura-se como equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de saúde da família ESF, as equipes de atenção básica para a população específica. Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilitando atendimento compartilhado entre os profissionais, tanto da unidade como nas visitas domiciliares, permite a construção de projetos terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na saúde dos grupos populacionais. Essas ações de saúde podem ser intersetoriais, como foco prioritário nas ações de prevenção e promoção de saúde, sendo necessário veículo para transporte dos profissionais, educadora física, nutricionista e psicólogo, assim como aquisição de material permanente. A verba para suportar as despesas citadas advirá de superávit financeiro do exercício anterior. Em face do exposto, solicito a colaboração dos vereadores para que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis desta Casa, solicitando que submetido à discussão com a brevidade que o caso requer. Solicito a especial fineza dos senhores vereadores, no sentido de ser o incluso projeto examinado e votado. Município de Pirangi, 3 de junho de 2019, Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Juarez Eduardo Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Pirangi, São Paulo. Projeto de Lei 16 de 2019, de 6 de junho de 2019. Dispõe sobre a realização de feiras de negócios e exposições no município e da outras providências. O prefeito municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Executivo Municipal de Pirangi definirá área pública para a realização das feiras de gastronomia, bebidas, doces típicos, artesanatos e outras similares, conforme a linha A do inciso 31 do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Orgânica do Município. Parágrafo 1º. O evento denominado feira é a concentração de pequenos negociantes e expositores cuja atividade se identifica com a finalidade do evento, bem como artistas, artesãos, pintores, escultores, em local a ser definido pelo Executivo Municipal, cujo objetivo é expor a venda de produtos e mercadoria, bem como objetos de fruto de suas habilidades artísticas. Parágrafo 2º. Outros produtos de arte poderão ser incluídos na feira a critério dos órgãos encarregados de gerir a feira. Por exemplo, roupas, toalhas, bordados, doces, desde que se enquadrem no perfil do evento. Parágrafo 3º. Nenhum produto industrializado em grande proporção poderá ser comercializado na feira, sendo permitida a utilização de material industrializado apenas como parte do trabalho do expositor, salvo casos de bebidas que poderá ser toda advindo da indústria. Artigo 2º. A feira comercializará produtos resultantes da ação predominantemente da feitura, confecção, construção,
montagem ou fabricação que agreguem o significado feirante. Artigo 3º. A feira comercializará produtos que estejam ligados ao tipo do evento, constituindo alimentação, iguarias tradicional, regional, nacional ou internacional, bem como, como tradição cultural ou advindo de reciclagem. Artigo 4º. A realização do evento deverá acontecer a cada semana ou com outra frequência definida pelos órgãos encarregados da administração, ouvindo os representantes dos expositores. Artigo 5º. A participação nas feiras citadas do caput do artigo 1º depende de prévio licenciamento concedido pelos órgãos públicos municipais competentes. Artigo 6º. A concessão de licença levará em conta critérios que enquadrem o tipo de atividade ao tema do evento. A seleção dos candidatos, a avaliação dos materiais utilizados para exposição, manuseio, higiene, vestimentas e definição da forma de gestão e gestores. Artigo 7º. Se o número de candidatos for superior ao número de vagas, o grupo gestor definirá a escolha pelo negócio ainda não existente na feira, ou por sorteio, critérios para que haja igualmente de oportunidades entre os participantes. Artigo 8º. A administração municipal poderá escolher outras formas de seleção, sendo que, por fim, a definição poderá ser por sorteio, desde que tenha sido estabelecido com antecedência ou outro modo. Artigo 9º. Ficam excluídas destas leis as feiras de artesanatos organizadas pelas entidades comunitárias, associações de pais e filhos dos colégios, asilos, grupos da terceira idade, associações religiosas realizadas nas comunidades, no setor em que localizem as suas sedes. Artigo 10º. O infrator ao disposto nesta lei está sujeito à aplicação das seguintes penalidades: 1. Multa. 2. Suspensão do exercício de atividade por até 90 dias. 3. Interdição do exercício de atividade. 4. Perda de bens. Artigo 11. A pena de multa consiste no pagamento do valor pecuniário, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas no artigo 10. Parágrafo 1º. Será aplicada uma multa para cada infração, inclusive quando duas ou mais infrações tenham sido cometidas simultânea e sucessivamente. Parágrafo 2º. No caso de reincidência, o valor da multa será do dobro. Parágrafo 3º. A quitação da multa pelo infrator não o exime do cumprimento de outras obrigações legais, nem isenta da obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente ou a terceiros. Artigo 4º. A base de cálculo para aplicação de multa será de R$ 400 a R$ 20.000, definida no auto da infração e multa pelo agente fiscalizador em razão da capacidade econômica do infrator, avaliada em razão de seus sinais exteriores de riqueza, especialmente a posse ou a propriedade de bens, justificando as razões da importância. Artigo 12. A suspensão do exercício da atividade por até 90 dias será aplicada nas hipóteses de 1. Obstacularização da ação fiscalizadora. 2. Não pagamento da pena de multa em até 120 dias após a sua aplicação. 3. Resistência à apreensão de equipamentos e outros bens. Parágrafo 1º.
A suspensão do exercício de atividade consiste no afastamento temporário do desempenho de atividades determinadas. Parágrafo 2º. A pena de suspensão do exercício de atividades poderá abranger todas as atividades que constituem o objeto da atividade do infrator. Parágrafo 3º. A suspensão do exercício de atividade será aplicada por um mínimo de 10 dias, com exceção de quando aplicada com fundamento do inciso 3º do caput, cujo prazo mínimo será de 30 dias. Artigo 13. Se antes do decurso de 1 ano de aplicação de penalidade prevista no artigo 11, houver cometimento de infração ao disposto nesta lei, será aplicada a pena de cassação da licença. Caso não haja licença, será aplicada a pena de interdição do exercício de atividade. Parágrafo único. A pena de interdição de atividade perduará por no mínimo 10 anos e incluirá a proibição de qualquer das pessoas físicas da atividade infratora desempenhar atividade igual ou semelhante, diretamente ou por meio de outra. Artigo 14. A pena de perda de bens consiste na perda de posse e propriedade de bens antes apreendidos e poderá ser aplicada cumulativamente nas hipóteses de 1. Cassação de autorização e licença. 2. Interdição de atividades. 3. Desobediência à pena de interdição de atividades. Artigo 15. A cada infração ou conjunto de infrações cometidas simultânea ou sucessivamente, será emitido auto de infração, do qual constará 1. A descrição sucinta da infração cometida. 2. O dispositivo legal ou regulamentar violado. 3. A indicação de quem é o infrator e as penas a que estará sujeito. 4. Justificativa do arbitramento do valor quando a punição for pecuária. 5. As medidas preventivas eventualmente adotadas. Artigo 16. O infrator será notificado mediante a entrega de cópias de auto da infração e multa para, querendo exercer o seu direito em defesa em 48 horas. Parágrafo 1º. Considerar-se-á notificado o infrator mediante assinatura ou rúbrica de seu representante legal ou de qualquer preposto seu presente no local da infração. Artigo 2º. No caso de recusa em lançar assinatura ou rúbrica, poderá o agente fiscalizador declarar tal recusa, identificar ou notificando, por meio da menção, seu documento de identidade. Caso inviável a menção ao documento de identidade, ou deverá descrever o notificado, ou ainda indicar 2 testemunhas idôneas que comprovem que o notificado teve acesso ao teor do auto da infração. Parágrafo 3º. No caso de erro ou equívoco da notificação, este será sanado por meio de publicação de extrato de auto de infração corrigido no Diário Oficial Eletrônico do município. Parágrafo 4º. A notificação do equívoco ou erro será convaliada e considerada perfeita com a tempestiva apresentação de defesa pelo notificado. Artigo 17. Decorrido o prazo de defesa, o auto de infração será enviado à autoridade superior
que poderá confirmá-lo e aplicar as penalidades nele previstas, ou para rejeitá-lo motivadamente. Parágrafo 1º. Caso tenha sido juntados documentos ou infrações novas do auto de infração, o infrator será novamente notificado para apresentar defesa. Parágrafo 2º. A autoridade superior, caso julgue necessário, poderá realizar instrução, inclusive a realização de perícia e oitiva das testemunhas. Parágrafo 3º. A autoridade administrativa poderá rejeitar parcialmente o auto da infração, inclusive reconhecendo infração diversa ou aplicando penalidade mais branda. Parágrafo 4º. A autoridade administrativa poderá deixar de aplicar penalidades no caso de o infrator não ser reincidente e ainda, em sua defesa, demonstrar que tomou efetivamente todas as medidas a seu alcance, para que a correção da infração e o cumprimento do disposto nesta lei. Parágrafo 5º. Com a decisão prevista no caput, cessarão os efeitos de todas as medidas previstas. Artigo 18. Sempre que em fase de presença da fiscalização, a atividade infracional não cessar ou houver fundado receio de que ela venha a ser retomada, serão adotadas as seguintes medidas preventivas. 1. Suspensão do exercício da atividade. 2. Apreensão de bens. Parágrafo 1º. As medidas preventivas poderão ser adotadas separadamente ou em conjunto. Parágrafo 2º. As medidas preventivas previstas neste artigo poderão ser adotadas também no caso de o infrator não cooperar com a ação fiscalizadora, especialmente impedindo o acesso de suas dependências e documentos, inclusive os de identificação. Parágrafo 3º. Os equipamentos apreendidos devem ser recolhidos ao local definido pelo órgão municipal competente. Os documentos, especialmente fiscais, ficarão na guarda da administração. Parágrafo 4º. Tendo sido sanada a irregularidade objeto da notificação, o infrator poderá requerer a liberação dos equipamentos ou documentos apreendidos, desde que apurados e recolhidos os valores referentes aos custos de apreensão, remoção e guarda. Artigo 19. Da decisão administrativa prevista no artigo 18, não caberá recursos administrativos, podendo, no entanto, ser anulada no caso de ofensa ao direito de defesa ou outro vício jurídico grave. Artigo 20. Esta lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo, visando atender às necessidades administrativas e legais. Artigo 21. As despesas decorrentes do presente convênio correrão por conta das dotações orçamentárias propostas consignadas no orçamento. Programa vigente. Artigo 22. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pirangi, 6 de junho de 2019. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 16 de 2019, de 6 de 6 de 2019. Mensagem do Senhor Prefeito Municipal. Senhor Presidente, através de Vossa Senhoria, honra-me encaminhar o incluso projeto de lei que dispõe sobre a realização de feiras de negócios e exposição no município e da outras providências. Com a manifestação de interesse de realizar uma feira de comestíveis e outros produtos, houve uma mobilização da sociedade pirangiense que questionaram a possibilidade de participarem do evento. Porém, os organizadores estabeleciam algumas exigências que não vinham de encontro com o interesse local.
ao interesse local. Visando assegurar proteção às condições justas de interesse local, o Executivo envia a proposição dispondo sobre a realização de feiras de eventos. Com esta lei, promotores de feiras deverão atender às exigências legais e administrativas, viabilizando comercializar produtos e serviços com preços muito abaixo daqueles praticados comumente na região, sendo que a falta de regulamentação cria um ambiente de competição desleal, enfraquecendo as atividades dos empreendedores locais. Caso autorizada a feira, os expositores locais poderão participar e estarão sujeitas à legislação tributária municipal, estadual e federal, certos de contar com a especial fineza dos senhores vereadores, no sentido de ser incluso o projeto examinado e votado em caráter de urgência. Apresento votos de estima e consideração. Prefeitura Municipal de Pirangi, 6 de junho de 2019, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Juarez Eduardo Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, de Pirangi, São Paulo. Referente ao projeto de lei complementar legislativo número 02/2019, de 24 de 4 de 2019, que o projeto de lei complementar legislativo número 02/2019, de 24 de abril de 2019, que dispõe sobre a revisão anual dos subsídios dos vereadores da Câmara, prefeito e vice-prefeito municipal de Pirangi. As comissões permanentes da Câmara Municipal, sendo a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento e Finanças, emitiram parecer favoráveis. Requerimento número 10, 2019. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Carlos de Moraes, que, juntamente com os setores responsáveis, providencie, com a maior brevidade possível, rampas de acesso na UBS da Vila Marques. Haja vista que o referido posto de saúde, apesar do excelente atendimento oferecido aos munícipes, não dispõe de rampas de acesso que são indispensáveis para a locomoção de pessoas com deficiência, sendo que sua não existência torna impossível o atendimento de pacientes nestas condições. Haja vista não conseguirem transitar pelo local. Cabe ressaltar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal 13.146, de 2015, dispõe em seu artigo 10 que compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de sua vida, sendo que tal dignidade é garantida justamente na exclusão de barreiras, que nada mais são do que qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos de acessibilidade, a liberdade de movimento e expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros. Artigo 3, 4 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sala das Sessões, Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi, 5 de junho de 2019, Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, vereadora. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Gabinete do Conselheiro Dimas Ramalho, TC 0044224/989/16. Prefeitura Municipal de Pirangi. Parecer.
Exercício 2016. Prefeito Braz de Sarro. Advogados: Paulo de Tarso Colosio, OAB São Paulo, 95.260, e Danilo Marciel de Sarro, OAB São Paulo, número 268.897. Procurador de Contas: José Mendes Neto. Fiscalização atual: UR13 DSF1. Ensino, Constituição Federal, artigo 212, efetivado 27,90%. Estabelecido mínimo de 25%, mínimo 25%. Despesas com profissionais do magistério, ADCT, da Constituição Federal, artigo 60, 12, 82,90%, mínimo 60%, estabelecido. Utilização dos recursos do Fundeb, artigo 21, parágrafo 2º, da Lei Federal número 11.494/07, efetivado 100%, estabelecido mínimo 95% no exercício e 5% no primeiro trimestre seguinte. Saúde, ADCT, da Constituição Federal, artigo 77, inciso 3. Efetivado 28,80%, mínimo 15%. Estabelecido. Despesas com pessoal, Lei de Responsabilidade Fiscal do artigo 20, 3b. Efetivado 45,50%. Estabelecido máximo 54%. Resultado da execução orçamentária, déficit 1,14%. Visto, relatados e discutidos os autos, acorda a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 28 de agosto de 2018, pelo voto dos conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, relator, e Antônio Roque Cittadini, presidente, e do auditor substituto do conselheiro Márcio Martins de Camargo. E a Egrégia Câmara decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Pirangi, exercício 2016. Exceção feita aos autos pendentes da apreciação por este tribunal, com determinação à fiscalização. Determinou, à margem do parecer, a expedição do ofício à origem, com as recomendações, alertas e determinações, constante do voto do relator juntado aos autos. Presente o procurador do Ministério Público de Contas, Tiago Pinheiro Lima. Ficam desde já autorizadas vistas e extração de cópias dos autos aos interessados em cartório. Publique-se, São Paulo, 6 de setembro de 2018. Antônio Roque Cittadini, presidente. Dimas Ramalho, relator. Parecer da Comissão de Economia, Planejamento, Orçamento, Finanças, Serviço, Meio Ambiente e Obras Públicas. Assunto: contas do Executivo referentes ao exercício 2016. A Comissão de Economia, Planejamento, Orçamento, Finanças, Serviço, Meio Ambiente e Obras Públicas, composto pelos vereadores Ângela Maria Busnardo, Maria de Fátima Lanfredo dos Santos e Sidney Osmo Vidotti, se reuniram no dia 7 de junho de 2019 com a finalidade da emissão do parecer sobre as contas do Executivo referente ao exercício 2016. A comissão decide pelo parecer favorável às contas. Após análise, verificou-se que foram cumpridas as exigências mínimas legais com gastos 25% com a educação, 15% com a saúde, e também que a folha do pagamento não ultrapassou o teto. Portanto, as contas do Executivo devem seguir os trâmites legais. Devolva-se à mesa
para apreciação do plenário, Câmara Municipal de Pirangi, 7 de junho de 2019. Maria de Fátima Lanfredi dos Santos, presidente. Ângela Maria Busnardo, membro. Sidney Zósimo Vidotti, membro. Lidas matérias, senhor presidente. Muito obrigado, senhora vereadora. Terminada a leitura das matérias, comunico a única discussão e votação para o requerimento número 10/2019. Portanto, coloco em única discussão e votação o requerimento número 10/2019, de autoria da vereadora Maria de Fátima Lanfredi dos Santos. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Prosseguindo, solicito à primeira secretária que proceda à leitura das correspondências recebidas. Edital de convocação à audiência pública. A Comissão Permanente de Economia, Planejamento, Orçamento, Finanças, Serviços, Meio Ambiente e Obras Públicas da Câmara Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, de acordo com o artigo 269 do Regimento Interno, convida a população em geral, autoridades e os representantes das instituições e sociedades da classe para a audiência pública que fará realizar-se no próximo dia 18 de junho de 2019, a partir das 14h30, no plenário da Câmara Municipal, cito Avenida 7 de Setembro, 664, para discussão e aprovação do seguinte projeto de lei. O projeto de lei número 14/2019, de 27 de maio de 2019, que dispõe sobre as leis, as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para Exercício Financeiro de 2020 e da outras providências. Por ser matéria de relevante interesse de toda a população e para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será fixado na sede da Prefeitura e Câmara Municipal e publicado na imprensa oficial do município e no site www.câmaramunicipalpirangi.sp.gov.br. Câmara Municipal de Pirangi, 11 de junho de 2019. Maria de Fátima Lanfredi dos Santos, presidente da Comissão Permanente. Pirangi, 7 de junho de 2019. Ilustríssimo senhor vereador. Em respeito ao acatamento ao requerimento de certos pontos, sendo assim, será necessário organizar um cronograma para realizar esse serviço o mais rápido possível, sem obstruir ou atrapalhar outros serviços em andamento. Apraz-me do ensejo para apresentar a Vossa Senhoria os votos de estima e consideração. Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal, ao ilustríssimo senhor Fábio Cola de Lima, vereador de Pirangi, São Paulo. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, senhora vereadora. Dado continuidade, comunico que os projetos de lei complementar 07 e os projetos de lei números 14, 15 e 16, 2019, lido no expediente, serão encaminhados às comissões permanentes para emissão dos seus respectivos pareceres. O projeto de lei complementar legislativo número 02 serão apreciados em primeira discussão e votação na ordem do dia. Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente à prestação de contas do Executivo Municipal de Pirangi relativa ao exercício de 2016 será apreciado por votação nominal em único turno de discussão e votação na ordem do dia. Requerimento número 10/2019, aprovado nessa sessão, será encaminhado ao senhor prefeito municipal para que seja tomada as devidas providências. Terminada a apresentação, deixo o expediente. Terminada a apresentação do expediente, deixo a palavra livre. Faz uso da palavra a vereadora Maria de Fátima Lanfredi dos Santos.
Senhor presidente, solicito que não seja suspensa a sessão por 10 minutos em respeito aos internautas. Está em discussão o pedido verbal da vereadora Maria de Fátima Lanfredi dos Santos. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Como mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra, dou por encerrado o expediente e daremos o início da ordem do dia. Da ordem do dia. Solicito que a primeira secretária faça a verificação do quórum da ordem do dia. Presentes os vereadores Ângela Maria Busnardo, Douglas Françares Cardelato, Fábio Cola de Lima, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Maria de Fátima Lanfredi dos Santos, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio das Chagas e Sidney Zósimo Vidotti. Verificado o quórum e havendo o número legal, iniciamos a ordem do dia da 9ª sessão ordinária deste dia 11 de junho de 2019. Comunico que consta para a ordem do dia. Primeira discussão e votação, projetos de lei complementar legislativo 02/2019. Única discussão e votação, parecer do Tribunal de Contas referente à prestação de conta do Executivo Municipal relativa ao exercício 2016. Solicito que a senhora secretária proceda à leitura das matérias. Faz uso da palavra o vereador Douglas França Ares Escardelato. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura dos mencionados projetos, porque já foram lidas em sessões anteriores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Douglas Cardelato. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Portanto, coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar legislativo número 02/2019, revisão anual dos subsídios vereadores, prefeito e vice-prefeito. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, nobres colegas, visitantes, internautas. Senhor presidente, eu tive analisando aqui o parecer do Tribunal de Contas e gostaria de colocar só algumas observações antes da gente fazer a aprovação do mesmo e dizer aqui que na leitura, vamos lá, aqui, ante o exposto ao mérito do voto, a emissão do parecer é favorável com ressalvas à aprovação das contas anuais de antítese do exercício 2016, tendo em vista as falhas apontadas no item 2.4. Vamos ver algumas falhas aqui no item 2.4 para que a gente tenha só uma clareza com relação ao que o Tribunal de Contas aprovou, né? E provavelmente essa casa vai aprovar também, porque se eles que são peritos nisso, é difícil a gente ser contra quem é perito. Mas tem bastante partes aqui nos 2.4, onde eles colocam que, não obstante o pagamento insuficiente de precatórios judiciais exigentes no exercício, desatendimento ao artigo 100 da Constituição Federal, possa construir causa determinante para a emissão do juízo desfavorável às contas municipais. No caso dos autos, as circunstâncias da gestão orçamentária e financeiras associadas ao pagamento de precatórios dos exercícios anteriores, em observância à ordem cronológica, permite afastar a ocorrência. Aqui ele cita parte com relação às precatórias, que não foram pagas em exercícios anteriores e também não foram pagas até o momento. Mas, provavelmente, a questão do atendimento à parte do ponto eletrônico, que eles exigiram que fosse instalado o ponto eletrônico para todos os funcionários. A biometria. Isso era uma exigência deles e não foi atendida. Isso era para ser atendido, inclusive, aos médicos, para que cumprissem o horário de atendimento conforme estava na sua contratação. Na parte 2.6, que é a parte de pessoal, senhor presidente e vereadores, é só para que a gente não coloque e não fique negligente na situação aqui, onde todos possam imaginar, às vezes, que o vereador não trabalha e não faz a leitura dos mesmos. Mas na parte em que eu li a parte pessoal aqui,
eles colocam várias outras cidades onde eles deram a situação favorável, e no nosso caso aqui ficou um agravante com relação à contratação dos advogados, que na época eles fiscalizaram e constatou que o município realizou a contratação de pessoal em descompasso ao artigo 37 da Constituição para a execução de funções de naturezas típicas do Estado. Verificou ainda que o valor pago a título de mão de obra terceirizada, que é a parte jurídica, correspondeu a R$ 431.329,05 no exercício. Se a gente dividir isso por 12, 700 processos parados, inativos, e o nosso município, a gente deve respeito ao dinheiro público. Então isso aqui indicava que eram pagos advogados, não estou dizendo que não trabalhavam, mas acuso que era ineficaz o serviço dos mesmos, né? Mas aí eles colocaram que isso era irregular, fazer essa contratação dos advogados, especificando os R$ 431.329,05. Mas aí mais embaixo, eles colocam que não houve a conformidade, onde eles disseram que parte do relatório do Tribunal de Contas no processo 15.248.026.04, onde eles falavam que tinha que ter a contratação do jurídico, que tinha que ser feito um concurso público realizado, e o mesmo não foi realizado. Aliás, foi até realizado, mas depois foi impugnado, cujos motivos da época eu não lembro agora para citar para todos, para ficar registrado. Mas aí um pouco mais embaixo, eles desaprovam a contratação, mas aí eles voltam a aprovar. Aí eles colocam mais embaixo: essa conduta, embora irregular, pode ser relevada no caso dos presentes autos, tendo em vista que o valor empenhado e somado às despesas do pessoal do exercício, que somam 45,50%, ainda estaria abaixo dos limites prudencial, do máximo permitido pela lei fiscal, né? Então, assim, o que eles queriam dizer aqui é que a folha de pagamento, que a gente tem um limite prudencial, tem um limite extrapolado, que seria de 54% é extrapolado, prudencial 52%, 50% já é observância, abaixo de 50% é o favorável para eles, né? Mas aqui a gente tem que deixar bem claro que a mão de obra não entra no pessoal, a contratação de serviços terceiros é a empresa, não entra no pessoal. Então eles colocaram uma situação para nós aqui, vereadores, fazer observação de uma coisa incorreta, no meu ponto de vista, tá? Mas correta para eles porque a porcentagem foi favorável, né? Então, se somar isso aqui com aquilo ali, vai dar 47%, 48%, ainda está dentro do limite, né? Mas aí, diante disso, eles colocam aqui, diante dos fatos, determina a Prefeitura Municipal de Pirangi a suspensão das contratações diretas, mão de obra terceirizada, e a imediata realização de concursos públicos ou processos seletivos para o preenchimento das funções e cargos inerente às atividades do Estado, principalmente às áreas de educação, saúde e assistência social, dando total atendimento aos preceitos constitucionais que regem a matéria. Mas eles não citam os advogados, não citam o jurídico aqui. Então, assim, fica muito desconcordante com tudo que eles escrevem e fica difícil da gente analisar uma coisa técnica. Para mim, vereador, em exercício, mas eletricista. Então, eu leio, não sou perito nisso, mas tudo que a gente lê aqui, eles colocam que fiscaliza uma coisa e alerta. Olha, tem uma parte aqui que eles falam: portanto, alerta o Executivo Municipal que a realização deve ser situada atípica e não habitual. Quer dizer que não vire hábito, para que a Prefeitura não tenha o hábito de fazer tais realizações, né? Sendo que o certo pagamento devido deve ser amparado por critérios com controle de frequência, que comprova efetivamente a quantidade. Aqui ele está falando de uma parte das horas extras, que também eram computadas erradas, porque os funcionários tinha funcionário com mais de 2 horas extras, que é o que permite a CLT. Tem muitas coisas aqui, senhor presidente e vereador, tudo isso aqui, senhor presidente, para que fique bem claro de que nós, sim, analisamos o parecer do Tribunal de Contas, mas eles colocam como errado e depois eles determinam como certo,
e aí dão um parecer favorável com ressalvas. É difícil para a gente entender um parecer favorável com ressalvas. Parecer, normalmente, para mim, tem que ser o quê? Ou é favorável ou é contrário. Não tem que ter ressalva. Então, eu deixo uma observação para o Tribunal de Contas, que toda vez que eles forem fazer um relatório, que não deixem ressalvas, que sim sejam objetivos, para que a gente possa observar com clareza e fazer a nossa votação e fazer o nosso papel de vereador, de fiscalizador, atuante. Porque aqui não tem como nós, vereadores, aqui dissermos, somos contrários, sendo que eles foram favoráveis. E não tem como a gente votar aqui e dizer, olha, eu sou favorável com ressalvas. Porque ressalvas indica erros. E os erros, todo mundo é cabível de erro, mas com dinheiro público hoje a gente está vendo como é que está a situação econômica e política do país. Porque tudo tem ressalvas, tudo tem entendimento. E, infelizmente, esse vereador não entende isso como certo. Para mim, é errado. E se nessa gestão, eu tenho muito apreço pelo senhor prefeito atual, mas se nessa gestão isso acontecer, eu vou ser o primeiro a reprovar. Isso aqui está errado. As contas estão erradas, não estão certas. Mas, infelizmente, a gente vai aprovar essas contas porque nós também não somos peritos. Eles que são peritos, que deviam estar observando isso aqui, jogam, desculpa até a expressão chula, mas essa bomba na nossa mão para que essa Casa de Leis aprove ou desaprove o que os peritos aprovaram. Então, mas é só para deixar aqui constatando de que a gente também faz o nosso serviço e faz a leitura dos devidos atos. Obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, continua a discussão. Faz uso da palavra o vereador Sidney Oswaldo Vidotti. Senhor presidente, nobres colegas, eu só vou resumir a fala do Fábio. Vamos dizer que não é Tribunal de Contas, é Tribunal de Faz e Contas. Porque ele aponta os erros e acima e embaixo diz que está certo. E, que nem o Fábio falou, empurra na nossa mão a bomba de rejeitar ou aprovar uma decisão política. Porque se eles aprovaram e são técnicos, cabe a nós a decisão técnica, não política, tá certo? Então, infelizmente, o Tribunal faz de contas. Só, senhor presidente. Continua a discussão. Faz uso da palavra a nobre colega vereadora Ângela Maria Busnardo. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, os que estão presentes. O ano passado, na outra gestão, tivemos o mesmo problema. Todas as contas vêm com ressalva. Agora, cabe eu pegar e ir até o tribunal e falar, não, o senhor está errado. Quem tem coragem para fazer isso, que faça. Vamos bater de frente com eles, porque nós acompanhamos eles aqui. Quando foi na época que eu fui presidente da Câmara, eu acompanhei aqui sentadinho, eles... Aqui deveria também ter prestação, vir com... Lá do tribunal também tinha que acompanhar a Câmara, e não acompanha, né? Só o prefeito. Não tem uma prefeitura que não vem com ressalva. E quem é o peitudo do vereador para chegar lá no tribunal e falar, o senhor está errado, por que está com ressalva? Por que tem isso? Então o senhor tem que ser honesto e fazer a verdade para a gente. Quem tem peito para ir lá? Eu não tenho. Eu vou debater com o Tribunal de Contas? A gente está vendo que tem coisa errada. Eu li tudo sobre isso daí, mas não adianta. Quem vai? Agora, vamos ver, quando vir a conta do nosso prefeito aqui, você pode ter certeza que vai vir um ressalva também. E vamos questionar como? Ele não está fazendo tudo certinho? Vem com ressalva, aí vamos nós... está errado. Não é, seu vereador? Você está acompanhando tudo lá, você está vendo que está certo. Vai vir com ressalva? É por que veio com ressalva? Quem somos nós para debater com o Tribunal de Contas? É isso que eu quero deixar claro. Nós fizemos nossa reunião, o vereador aqui também. Você vai votar contra? Você vai votar contra? Você não.
Vamos votar favorável, tá favorável dele, porque vamos ser contra. Tem coisa que a gente não acha certo, mas quem somos nós para debater com o Tribunal de Contas? Muito obrigada. Continua a discussão. Eu não li o processo inteiro, né, que é gigante ali, mas eu peguei os resumos pelo site, né, online, e muita estranheza, né, inclusive sou amigo pessoal do Dr. Dimas Ramalho, ao qual eu estimo, mas das 5 assessorias técnicas, as 5 foram contrárias, inclusive o Ministério Público de Contas. Apenas o relator foi favorável, né, com essas ressalvas. E a comparação que eles fizeram, eles poderiam ter feito mais uma para encaixar eles pegaram um quebra-cabeça com 3 pedaços e só colocaram 2. O ano de 2016 foi o ano que caiu aqueles 2 do céu, né, literalmente caiu do céu, aquelas 2 cotas à parte da repatriação dos municípios. Se não tivesse caído a segunda, que caiu no 45 do segundo tempo de 2016, nós, servidores, né, não teríamos recebido o salário de dezembro. Então foi pago o salário dos servidores com os 600 e poucos mil da repatriação. E nisso que já tinha vindo 600 e poucos no meio do ano. Então, vamos somar 600 com 600, dá 1.200.000. De 30 e poucos mil corresponde aí a quase mais de 5%, vai. Se deu 47 com 5, 52, o limite da folha. Não é 51 prudencial? Então estourou a folha também. Se o tribunal quisesse analisar por esse lado, ele esqueceu dessa parte. Porque aquilo lá nunca mais vai ter, a repatriação. Além dos carros lá, que se as aulas começassem dia 2 de janeiro, ou os funcionários da prefeitura iam ter que pôr as crianças nas costas para levar, né? Aquele monte de carro no cavalete. Então, eu acompanho toda a assessoria técnica. Ressalva se tem e recomendação também se tem. Mas uma ressalva que fosse plausível. Olha, tudo bem aqui, o senhor contratou assim, mas depois o senhor fez o concurso ali, o senhor consertou. Aliás, só sobrou tudo, né, para ser feito no mandato posterior. Então, já adianto o meu voto contrário, acompanho todas as assessorias técnicas e o Ministério Público de Contas. Vou contra o voto do relator, contra as contas do ano 2016. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Está encerrada a fase de discussão. Solicito à primeira secretária, a vereadora Maria de Fátima Lanfredi dos Santos, que realize a chamada nominal para a fase de único turno de votação, devendo cada vereador declarar somente o voto, pelo fato que a fase da discussão já está encerrada. Chamada regimental, votação parecer do Tribunal de Contas, exercício 2016. Ângela Maria Busnardo. Favor. Douglas França Aires Cardelato. Favorável ao Tribunal de Contas. Fábio Cola de Lima. Favorável. Juarez Eduardo Ribeiro. Favorável ao Tribunal de Contas. Luiz Carlos de Moraes Júnior. Contrário. Maria de Fátima Lanfredi dos Santos. Favorável. Roque Donizete Câmara. Favorável. Rorivaldo Otávio das Chagas. Favorável. Sidney Jósimo Vidotti. Favorável. Terminada a fase de votação, declaro o resultado: 8 votos favoráveis e 1 voto contrário.
Aprovado, então, por 8 votos favoráveis e 1 contrário. Informo que a palavra está livre. Faz uso da palavra o vereador Fábio Collor de Lima. Senhor presidente, nobres colegas, agora é o momento que a gente faz os agradecimentos. Eu quero aqui deixar também destacado, senhor presidente, que foi um sucesso ontem o recolhimento. E as pessoas que não das 18 às 20, que tem um prazo para começar e um prazo para encerrar, porque vai ser a entrega das carteirinhas, mas também vai ser dada uma segunda oportunidade às pessoas que não conseguiram entregar ontem por algum motivo, também vai estar podendo levar a documentação e a ficha preenchida nesse mesmo dia, no dia 1º, que vai ser lá no Bacanão também, das 18 às 20 horas. Então vai ser dada a oportunidade a todas as pessoas que assim querem ainda fazer o seu cadastro lá. Ok? E também quero deixar aqui registrado, senhor presidente, que nós tivemos uma visita a São Paulo. Nós fomos a São Paulo na terça passada e quarta. Estivemos lá eu, o vereador Vidotti e o vereador Rory. Estivemos visitando os gabinetes, as secretarias. Fomos bem recepcionados pela assessora do vice-governador, a senhora Silvia. Recebeu a gente, nossa, foi... Ainda até comentei com os vereadores e com o senhor prefeito que se todos recepcionassem a gente como a Silvia recepcionou, nós não teríamos problema. Acatou tudo que a gente pediu, orientou, agradeceu ainda a gente, além da gente levar os pedidos, a gente devia agradecer, ela agradeceu a nossa visita e disse que é para levar mais pedidos. Tivemos em diversas secretarias lá, no esporte, nós tivemos no desenvolvimento também com relação ao Banco do Povo, para ver se agiliza, para que o Banco do Povo possa estar funcionando e atendendo o nosso povo o mais rápido possível. E demais tivemos as outras visitas, mas aí provavelmente o vereador Rory vai falar da visita dele aí, que foi também muito boa lá, e a gente estava junto e participou disso tudo. Obrigado, senhor presidente. Continua a palavra livre. Faz o uso da palavra o vereador Rorivaldo da Chagas. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, visitantes, internautas, né? Boa noite a todos. E, senhor presidente, eu queria agradecer os nobres colegas, o Fábio e o Zozó, que me ajudou, e também ao nobre colega Tite, que na documentação tem me apoiado e me ajudado bastante. E agradecer a Alexandre Pereira, o deputado estadual do meu partido, que destinou mais uma emenda para a nossa cidade de R$100 mil. E graças a Deus nós chegamos lá. Continua a palavra livre. Faz uso da palavra o vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior. Senhor presidente, eu só gostaria aqui de parabenizar os nobres colegas aí na viagem aí, o Fábio também no trabalho. Ontem deu tempo de eu pegar uma parte lá, dia 1º pode contar comigo lá para ajudar lá de voluntário lá, vocês vão precisar. Eu acho que a gente de vez em quando vê matéria no jornal de abuso nos gastos públicos, né, do dinheiro público. Gastaram os três apenas R$676 em 2 dias, né, contando hotel, já desde a madrugada aí para amanhecer a terça, até na quarta aí praticamente 8 horas da noite chegando em casa. Então, em 3, com hotel e tudo, daqui em São Paulo, são dignos de parabéns e honram, né, aí a camisa que vestem, né, de vereador, digamos assim, né, no português popular aí do povão, e a forma que vocês estão respeitando, né, o dinheiro público, porque com um valor desse, fazer uma viagem dessa, é só pessoas que realmente foi lá interessado na viagem. Parabéns, gostei de ver. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra livre. Como nenhum mais vereador quer usar a palavra, eu gostaria agora de parabenizar os aniversariantes
os aniversariantes do mês de junho. Né? Começou, quem abriu a fila foi o vereador Sidney Osório Vidotti, que no dia 8 completou mais um ano de vida. E agora, amanhã, no Dia dos Namorados, comemora o vereador Douglas Françares Cardilato, mais um ano de vida, parabéns. E também no dia 19, é a nossa diretora do Legislativo, a Elaine Cristina Galo Carareto. Elaine, parabéns. E também a outra servidora aqui da Câmara, no dia 24, Midian, né, Romeira, vai estar completando mais um ano de vida. E, em nome do o Zozó e o Douglas, está convidando para um bolo no final agora da 9ª sessão ordinária desse dia 11 de junho de 2019. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente noite.